falar sobre 5 dores que muitos candidatos que estudam para concurso enfrentam e também vou apresentar 5 soluções para que você possa aplicar de forma imediata na sua vida, na sua preparação, você que está aí se preparando para algum concurso, tá bom? Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Henrique Salomão, eu sou professor e dou aula para concurso público, também mentoria, consultoria e vários serviços, né, ajudando as pessoas que querem se preparar para concurso público, tá bom? E aqui na descrição do vídeo vai estar aqui o link para o site, onde você vai ter acesso lá a vários serviços e produtos, tá bom? Veja só, hoje eu vou trazer essas dicas aqui para você e peço para que você já aproveite e pegue caneta e papel para anotar, entendeu? E você também pode pegar seu computador para fazer um bloquinho, pega um bloquinho de notas ali do lado, né? E vai fazendo algumas anotações. Ou você também pode voltar depois e assistir o vídeo novamente, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela com você, para que eu possa te explicar melhor, porque eu fiz aqui algumas anotações, para eu poder ir me guiando aqui durante a explicação, tá bom? Vamos lá. Epa, voltando aqui. Bom, isso aqui é um materialzinho que eu criei aqui para ter como apoio aqui na aula, tá bom? Vamos falar hoje, como eu mencionei, daqueles 5 problemas, 5 dores, 5 desafios que a maioria dos candidatos enfrenta hoje, estudando para concurso. E só para te, só para te, é, só para te, gente, como é que eu falo? Gente, falhou aqui o que eu ia dizer, deu um branco, ao vivo, né? Esse vídeo eu vou nem editar. Mas só para te centralizar aqui, vamos usar essa palavra. Gente, fugiu a palavra nesse momento que eu ia falar. Que coisa. Mas só para deixar você aí é, a respeito do que eu vou falar, gente, fugiu a palavra. Que coisa, hein, cara? Ó, mas nós vivemos hoje em uma maluquice moderna, tá? No mundo dos concursos. Uma maluquice total. Qual que é essa maluquice? Tentar estudar demais. Para todo lado que você olha aí, você vai ver essa bandeira aqui sendo levantada de que você tem que praticamente morrer. Essa não é o termo correto, mas você tem que sofrer muito, entendeu? Qual que é a consequência disso aqui, gente? A consequência é sobrecarga, entendeu? Muitos candidatos que são competentes, são inteligentes, que têm capacidade de passar em qualquer concurso, né? Se sabotam, né? Porque tentam estudar demais e não dá conta, ou às vezes até desiste, né? Por seguir esse bordão que tem que estudar demais. E outros adoecem, entendeu? Eu já vi muita gente que competente passando por tudo isso aqui, tá? Eu não passei por essa fase de sobrecarga porque eu tive que fazer um planejamento. Mas vamos seguir aqui, que eu tenho muita coisa para te passar aqui, tá? Já aproveita para se inscrever no canal se não for inscrito. O que é que você tem que fazer, meu amigo? Já vou aqui a primeira, então nós vamos chegar daqui a pouquinho aqui, tá? Mas qual que é a palavra correta aqui que você tem que entender? Nesse início aqui. Eu vou até mudar a cor. A palavra que você tem que entender hoje é o que? Equilíbrio. Equilíbrio em estudar para concurso
Porque esse, pessoal, o equilíbrio ele não é um padrão, tá? Não é um padrão, porque tem muita gente que começa a estudar e muitos não encontram o equilíbrio. Mas o equilíbrio, gente, é uma conquista. Ou seja, você que está começando a estudar ou já está estudando de forma errada, né? Tentando estudar demais, vivendo nessa maluquice, a consequência é que você vai ficar totalmente sobrecarregado. Você vai se sabotar, né? Você vai com toda certeza adoecer a sua mente, tá? Porque o padrão não é esse. O padrão é o quê? Estudar demais, né? Essa maluquice toda. E tem muitos candidatos aí tomando remédio, entendeu? Cara, indo pro psicólogo, coisa de doido. O cara trabalhou a vida inteira, nunca passou por isso e agora estudando para concurso. Agora tem que pagar psicólogo, tem que fazer tratamento com psicólogo, psiquiatra, tomando um monte de remédio aí para depressão, ansiedade. Uma loucura total, entendeu? Então, você tem que entender que o equilíbrio ele não é o padrão. O equilíbrio tem que ser uma conquista. Ou seja, se você não tem um estudo hoje equilibrado, você tem que arrumar isso aí. Porque na maluquice moderna aí dos concursos, o equilíbrio não é um padrão, entendeu? O padrão é o quê? Estudar demais, estudar muito. Qual que é a consequência? Se você Bom, espera aqui, pessoal, você não pode confundir estudar demais, porque, assim, o que é demais, né? Você tem que estudar o que tem que estudar, entendeu? Nem de mais nem de menos. Você tem que encontrar um equilíbrio aí, tá? Então, se você se você não está tendo hoje uma vida de estudante equilibrada, você vai passar por muito sofrimento. Aí você não precisa, tá, gente? Não precisa, tá? Não precisa mesmo. Mas aqui, se você for seguir a pilha, o bordão que é tocado aí, e eu vou hoje ter muitos canais no YouTube que não são canais de especialista, de pessoas que passaram por isso, que e realmente agora se dedicam a ajudar os outros, a mostrando como é que faz, ensinando como é que faz, para que elas não passem mais por isso. Hoje nós temos muitos canais no YouTube, são canais de fofoca de concurso, entendeu? Fofoca. Então, cara, notícias de fofoca, fofoca de concurso. Saiu alguma coisa sobre o concurso, um ministro falou não sei o que do concurso, um juiz falou que ganha pouco, então a pessoa vai lá, cria o canal e fica falando dessas coisas, e tem um monte de gente seguindo. E vocês estão todos enrolados, né? Vocês vão seguir esse pessoal aí para tentar nortear a vida de vocês, vocês estão todos enrolados. Então não faça isso, tá? Você que segue esses canal aí, eh, já desinscreve, vai lá, procura um canal onde ensina você a estudar de verdade, tá? Porque se você for seguir aí, gente, com todo respeito aí, mas cada um tem cada um tem o seu pão aí, né, para vender, mas aí você que sabe que pão que você quer comprar, né, entendeu? Então veja, pessoal, o equilíbrio. A maioria das pessoas não estudam de forma equilibrada, tá? A maioria estão aí estudando demais, né, como dizem, e a consequência aí, a pessoa sobrecarregada, né, pessoa sobrecarregada, muito se sabotando, achando que não dá conta. Gente, não existe isso. Muitos adoecendo, tomando remédio, gastando um monte de dinheiro com coisas desnecessárias, só porque, tem que estudar demais. Não, você tem que estudar aquilo que você tem que estudar, a quantidade certa. Entendeu? Você não tem que se transformar em 2 ou 3 ou 4 pessoas. Você só tem que buscar um equilíbrio.
Estudar de forma correta. Vamos seguir aqui, tá? Vamos aqui. Dores, dificuldades e problemas que os candidatos enfrentam. A maioria enfrenta isso aqui. Ponto 1 aqui. Vou mudar a caneta porque dor, né? Coisa. Falta, já mencionei, falta de equilíbrio entre o que é estudado, ou seja, entre o que a pessoa está estudando e a vida pessoal dela. Então, muita gente começa a estudar e praticamente ela abandona a vida dela. E é como se transformasse em uma outra pessoa. Entendeu? Mas por quê? É porque não tem direção. Então veja, muitos candidatos, eles abrem mão de tudo. Porque tem que estudar demais, né? É abrir mão de tudo. Vou só mudar aqui o abre mão do lazer, sabe, a pessoa tinha um lazer, tinha uma vida social antes de começar a estudar para o concurso, mas agora elas abriram mão do lazer, da sua saúde que eu estou falando no geral, tá? Saúde física, saúde mental, abriu mão do descanso, é uma pessoa que não descansa mais. Para quê? Para que ela fez isso? Para passar no concurso. Por quê? Ah, não, porque tem que estudar demais, tem que estudar muito. Pessoal, isso gera uma consequência, o quê? Desgastes. E a pessoa pode até abandonar os estudos em um período de médio prazo. Entendeu? Porque não aguenta, né? Não aguenta. Você era uma pessoa antes, você tinha uma rotina antes, e agora você quer mudar tudo de uma hora para outra? Vai, vai dar punk, né? Não tem como, gente. E muitos no final não passam. Gente, o que eu recebo de e-mail falando sobre isso. Então, muita gente estão abrindo mão da vida delas, da sua vida pessoal, para estudar. E o correto não é abrir mão, gente. O correto é buscar um equilíbrio. Um equilíbrio, tá? Principalmente se o concurso que você está se preparando, eu vou falar lá na frente, é um concurso onde vai demandar que você estude por um longo período. Então você não vai dar conta se você seguir esse bordão aí de que você tem que estudar demais. Você não tem que estudar demais, você tem que estudar a quantidade correta. Vamos seguir aqui, tá? Qual que é a solução aqui, gente? Solução. A solução é construir um plano de estudo sustentável. Não um plano heróico, sabe? Aquele plano de estudo onde você vai arrebentar, onde você vai estudar ali, onde você tem que estudar 8 horas por dia. Se você foi lá no YouTube e achou um vídeo lá de uma pessoa maluca falando, não, você tem que estudar 6 horas líquidas, 8 horas líquidas, 4 horas líquidas. Às vezes a pessoa que está falando isso, ela nunca estudou para concurso. Ou se estudou, ela estudou para um concurso, já passou e lá ela tomou posse e nunca mais estudou para nenhum outro concurso. Mas está aí ensinando, trazendo um plano heróico, um plano salvador. Gente, isso não existe, tá?
A solução é você construir um plano de estudo sustentável para você, para a sua situação, de acordo com a sua realidade, tá? De acordo com seus objetivos, tá? De acordo com suas metas, de acordo com o cargo que você quer estudar. Um plano onde você consiga começar e terminar, e não ficar no meio do caminho ou desistir. Esse plano heróico aí que muita gente fala, plano salvador, aquele plano de você, como eu falei, não, você tem que estudar 4 horas líquidas. Como é que você contabiliza horas líquidas, né? Olha só, tem esse bordão aí, né? Então você tem que estudar, gente, aquilo que você consegue dentro de um plano estabelecido, um plano criado para você de forma correta e não de qualquer jeito, tá bom? Vamos aqui, ó. Eu mencionei aqui a solução, né? Gente, se você não estiver anotando, não se preocupa, tá? Só presta atenção. Depois você volta no vídeo e anota, tá? Só presta atenção, que depois você vai anotando. Solução aqui, ó. Solução, gente, é você estudar com consistência. Uma quantidade de... Oh, o que que deu aqui? Então, a solução é você estudar com consistência. Consistência é o que, gente? É estudar todo dia, estudar toda semana, estudar o mês inteiro. Isso é consistência, isso não é quantidade. Isso não é estudar muito, tá? Estudar uma quantidade de horas todos os dias é muito mais poderoso, muito mais, traz mais resultado, né? Traz mais resultado do que estudar 10 horas, ou tentar querer estudar 10 horas, ou tentar querer estudar 8 horas por poucos dias e depois parar. Porque assim, acontece muito. A pessoa começa aí nessa toada aí, nessa jornada de querer estudar 8 horas por dia, porque alguém falou, ela assistiu um vídeo no YouTube, né, e alguém falou, embora você nem sabe quem foi que falou, nem conheça, mas a pessoa falou que tem que estudar 8 horas, tem que estudar 10 horas, porque senão não passa. E aí, essa pessoa, às vezes desinformada, crente de que estaria fazendo a coisa certa, mas não, ela começa a estudar nessa toada. E aí, ela pode até dar conta por alguns dias, mas ela não vai aguentar. Ela vai parar, ela vai desistir, ela vai ficar traumatizada, entendeu? Ela vai ficar traumatizada, ela não vai dar conta, entendeu? Ela não vai dar conta. E aí eu volto aqui pro ponto aqui, que é o tentar estudar demais, né? Essa maluquice total, moderna, que vende audiência. Você vende uma receita que adoece as pessoas, né? Ou seja, qual que é a receita? Estudar demais, né? Estudar demais. E aí as pessoas vendem isso. E aí, quem está estudando, quem está buscando mudar de vida, acaba adoecendo, entendeu? Acaba desistindo dos seus sonhos, que é passar naquele concurso. Só porque ouviu um maluco na internet dizendo que você tem que estudar demais. Tem que estudar muito. 8 horas por dia, senão não passa. 4 horas, 10 horas. Entendeu? Cara, então veja. Então, você tem que sempre pensar na questão do equilíbrio. Você só tem uma vida. Você só tem uma vida, entendeu? É a sua vida. Então, veja, pessoal, quando eu falei que no plano, um plano de estudo sustentável, ou seja, um plano de estudo
em que você vai começar a estudar e você vai seguir em frente e você não vai parar. Porque o plano, ele te sustenta, não é uma coisa criada do acaso. Plano de estudo feito conforme a sua realidade, seus objetivos, seu concurso, o cargo, sua remuneração, sua situação atual, sabe? Uma coisa feita pensada em você, pensada na sua realidade. E não uma coisa criada de qualquer jeito, jogada de qualquer jeito, tá bom? Então, quando eu falo aqui, por exemplo, do plano de estudo, esse plano de estudo, o que que você pode incluir nele? Ó, você pode incluir e deve incluir. Mas aqui também, a quantidade de lazer e tudo mais, de atividade física, descanso, isso aí também depende muito, tá? Depende muito do concurso que você vai fazer, de quanto tempo que falta para você fazer a prova. E se você vai fazer um concurso que é a prova daqui a 90 dias, você pode cortar o lazer um pouquinho mais ali na raiz, né? Você pode dar uma diminuída na atividade física. Ah, porque a prova é daqui a 90 dias, daqui a 90 dias você retoma tudo de novo. Ah, mas se é um concurso que vai levar aí 2 ou 3 anos aí, pra você fazer a prova. Então, tem que ter um plano aí sustentável, né? Equilibrado, senão você vai surtar. Então, veja, o que pode ser incluído no plano? Lazer, certo? Você coloca lá no plano lazer, atividade física, tá? E descanso, tá? Pessoal, mas tudo isso aqui, gente, ó, vai entrar no plano de estudo como parte da estratégia para a sua aprovação, tá? Não é como culpa. Ah, por exemplo, ah, não, eu estou estudando demais, agora eu vou tirar um tempo de lazer, vou fazer uma atividade física aqui para dar uma relaxada. Nossa, eu estudei muito, preciso descansar um pouco. Não, isso não existe, tá? Então, assim, o plano, ele já tem que contemplar isso aqui, o lazer, por exemplo, a atividade física, mas aqui a quantidade também de lazer, de atividade física, depende também de vários fatores, tá? Tudo isso também a gente só consegue quantificar na montagem do plano de estudo, tá? E descanso que faz parte da sua estratégia para aprovação, gente, para você passar no concurso e para você sobreviver até lá, entendeu? Não é como culpa, tá bom? Vamos prosseguir aqui e vamos aqui para o item 2, tá? Segundo, aqui é outro segundo problema, né? Ó o vermelho aqui. Excesso de cobrança e essa mentalidade extremista, ou tudo ou nada, já viu? Aquela pessoa que, ah, esse concurso aqui, ou é esse ou é tudo ou nada, entendeu? Tipo, como se os concursos fossem acabar. Mas por quê? Porque, porque mais uma vez, vamos voltar aqui. Qual que é a maluquice hoje moderna dos concursos? Nunca esqueça disso aqui, tá? É estudar demais. E aí, o que acontece? A pessoa começa a se cobrar, a própria pessoa começa a se cobrar, entendeu? E aí ela parte por tudo ou nada, porque alguém falou para ela que tem que estudar muito, que tem pouco para arrebentar, né? Então, pessoal, a maluquice, como eu citei no começo da aula, é justamente isso, tá? Gente que acha que só passa quem sofre ao extremo. Não, tem que sofrer, para passar em concurso é doído, sabe? Ou seja,
Tem um público, gente, vendendo isso na internet, vendendo esse sofrimento, vendendo isso aí, entendeu? Tem que sofrer. Não, não existe negócio de sofrer. O estudo é é intelectual, você aprende intelectual, não tem nada que sofrer, entendeu? Então essa pessoa, ela estuda, ou seja, de tanto ela faz esse excesso de cobrança em cima dela mesma, e de adotar essa mentalidade extremista, né, tipo, ou tudo ou nada, ou é agora ou nunca. Então essa pessoa ela vai criar uma pressão em cima dela, uma pressão psicológica. Não é pressão física, tá? É uma pressão psicológica, é pior do que física. E desnecessária, entendeu? Porque com um plano sustentável, um plano bem feito, a pessoa ela não precisa fazer isso, ela não vai passar por esse sofrimento, tá? Deixa eu mudar minha caneta aqui para a gente falar aqui da solução. Esse aqui é o problema, tá? Qual que é a solução para esse problema? Solução que você tem que adotar, viu? Você tá me assistindo aí. Se você está passando por isso, você tem que adotar isso aqui. Você tem que implementar na sua vida, tá? Você tem que mudar a sua mente. Veja, pessoal, a aprovação não vem do sofrimento, entendeu? Não é que alguém passou em um concurso, que ela passou porque sofreu. Não tem nada a ver, entendeu? Sofrimento e aprovação em concurso não combinam, tá? A aprovação, ela vem da constância. Depois você nota essas palavras aí, tá? Constância. Vem de estudar de forma saudável e inteligente. Percebe que não tem nada a ver com estudar demais? Não tem nada a ver de estudar com sofrimento? Entenderam? Vou voltar aqui. Então, essa aqui é uma das soluções para esse problema aqui, tá? Constância é o quê, gente? Por exemplo, constância é estudar todo dia. Você percebe que aqui não é estudar demais, entendeu? É diferente. É estudar todo dia, isso é a constância. Estudar de forma saudável, porque se você estiver doente, você não rende, você não produz, você vai ficar com dor de cabeça, preocupado, vai começar a ficar com depressão, ansioso, ansiosa, e aí pronto. E aí não tem como você render desse jeito, entendeu? Não é saudável dessa maneira, tá? Você gastar dinheiro com medicamento, com psicólogo, sem necessidade, mas hoje isso é vendido muito, tá? Então você vai estudar de forma saudável e inteligente. Por que inteligente? Porque você está estudando para mudar a sua vida, não para piorar a sua vida, entendeu? O que é estudar de forma inteligente, por exemplo? É você parar, é você, por exemplo, hoje, nesse momento que eu estou falando com você aqui, eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Você pode até responder nos comentários aí também, tá? Uma pergunta retórica. Você sabe, seja fiel, sincero com você, tá? Você sabe montar um planejamento de estudo de forma estratégica que te leve à aprovação, que te tire da situação que você está hoje e te leve para a aprovação, para te colocar como um aprovado, como um classificado, um candidato que
a administração, o órgão vai te convocar para tomar posse? Você sabe fazer isso? Se você não sabe, você tem que ser sincero com você. Falar assim: olha, Henrique, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Tenho vagamente uma ideia de como é que faz, mas já vi alguma coisa aí na internet, ou não faço nem ideia, tá? Você tem que ser realista com você, tá? Porque você precisa estudar de forma saudável, de forma inteligente, de forma sábia. E você precisa de ter um plano de estudo. Você precisa fazer um planejamento para você, para você não passar por isso, para você você não ficar aqui, sabe, sobrecarregado, se sabotando, adoecendo, sabe? Então você precisa encontrar esse equilíbrio. Se você não sabe fazer isso, eu não estou tentando vender nada aqui para você, tá? Porque a decisão de comprar vai de cada um. Você pode contratar um mentor, um professor, para fazer um planejamento de estudo para você, ajustado, adequado à sua realidade, ao concurso que você vai passar, ao cargo que você escolheu, à remuneração que você quer ganhar. Não tente seguir se aventurando, tá? Não tente não tente tentar encontrar um jeito, né? Não existe jeito, gente. Só tem o jeito que existe, é o jeito certo de fazer as coisas de forma correta, de forma inteligente, de forma planejada, de forma organizada, para evitar de maneira assim todas os possíveis erros e dores de cabeça. Imagina, quando você faz um plano, você ao longo do tempo, geralmente você vai precisar fazer alguns ajustes, caso seja necessário, né? Imagina a pessoa que não estuda, que estuda sem um plano, sem nada. Então essa pessoa ela vai sofrer com toda certeza, tá bom? Mas eu espero que você não seja uma dessas pessoas e a partir de hoje adote uma postura inteligente, seja aí um estudante inteligente, entendeu? Para você passar no seu concurso e parar de sofrer, tá? Então veja aqui, pessoal, o valor do estudo, tá? Não é medido pela quantidade de horas estudadas. Ah, a pessoa fala assim, não, eu estudei 10 horas por dia, 4 horas por dia, 5 horas, 8 horas. Tá, não dá para medir o valor disso aqui. Porque se a pessoa ligou o computador lá e ficou assistindo o vídeo, ela vai assistir, se ela ficar na frente do computador, ela vai passar o dia todo lá assistindo. Mas qual que é o valor disso? Só porque a pessoa passou 8 horas estudando, assistindo vídeo aula, não dá para quantificar o valor só com base na quantidade de horas. Mas sim, o valor aqui, gente, ele é mensurado, ele é medido pela qualidade, pela regularidade dos seus estudos, sabe? É muito mais benéfico, é muito mais saudável, muito mais vantajoso uma pessoa que estuda de forma equilibrada, que tem um plano de estudo, que ela consegue estudar ali 1 horinha por dia, 2 horinhas por dia, a 1 hora e meia por dia, mas ela estuda todo dia e ela não está sobrecarregada, ela não está nervosa, ela não está tensa, ela não está apavorada, ela não está com problema, não está procurando, não está tomando remédio, não está com dor de cabeça, sabe? Então é muito saudável você estudar ali 3 horinhas por dia, se você tem um tempo. Só lógico que tudo isso aqui só é possível definir na montagem do planejamento de estudo, tá? Não é assim, ah, não, você tem que estudar X horas por dia, vai lá, dá um jeito, se arrebenta. Não, não é assim, entendeu? Não é assim, tá? Primeiro é qualidade,
irregularidade nos estudos. Regularidade é que eu já como eu mencionei aqui na constância, né. Tu estuda todo dia. "Ah não, nesse dia aqui na quinta-feira", não, na quinta-feira não, deixa eu colocar aqui, por exemplo, eu tenho aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sábado, domingo. Vou colocar aqui. Aí a pessoa, assim, estudou na segunda, estudou na terça, estudou na quarta, estudou na quinta, sabe tudo certinho. Aí aqui é sexta-feira. "Ah, quer saber? Ah, não vou estudar na sexta-feira não, já estudei já na segunda, terça, quarta e quinta, aqui não vou estudar não". Aí essa pessoa não estuda aqui, aí daqui a pouco também não estuda no sábado, não estuda no domingo, e daqui a pouco essa pessoa não está mais estudando direito. Por quê? Porque ela não seguiu com constância e com regularidade. E isso é que acontece muito com pessoa que começa a estudar em uma quantidade de horas que está totalmente fora daquilo que ela daria conta ao longo do tempo. Se eu começo a estudar aqui, não, se estudar 5 horas por dia, 5 horas por dia, ou seja, ou qualquer que seja a quantidade, 5 horas, 8 horas, 4 horas, e aquela trava, surtando aqui na quinta-feira, na sexta-feira. Então ela tem que sair na sexta-feira para o quê? Para relaxar a mente dela, porque nesse dia aqui foram todos tensos. E lembra que eu mencionei aqui atrás que você você tem que incluir no seu plano, já programado no seu plano, o lazer, atividade física, o descanso. Tudo isso já faz parte da sua estratégia de estudo, do seu plano de estudo. Você não pode usar isso aqui como uma culpa, tipo assim, a pessoa estudou ali e na sexta-feira está surtando. "Ah não, agora eu vou ter que fazer uma atividade física para desabafar um pouco, para ver se eu consigo respirar um pouco, pensar melhor. Ah, vou ter que sair, vou ter que ir numa festa. Esse final de semana não vou nem ler livro, não quero nem saber". Então assim, pessoal, se a pessoa não tiver um plano sustentável, ela vai ter vários problemas. E um dos piores, ela vai abandonar os estudos, vai desistir. Porque não dá conta, gente, nós somos humanos, tá? Nós somos humanos. Nós somos seres adaptáveis, tá? A gente consegue se adaptar a muitas situações, mas, por exemplo, imagina só, né? A pessoa ela começou a estudar lá, por exemplo, um exemplo aqui bem básico aqui, né? Aqui que eu estava mencionando aqui na segunda. A segunda está estudando aqui 2 horas. 2 horas, 2 horas, 2 horas e 2 horas. Vamos supor que aqui no sábado e domingo ela não estuda, tá? Vai ficar para. Mas aqui tá indo tudo bem, tudo tranquilo, sim, tranquilo, tranquilo. Vamos dizer que depois a gente aumente aqui para 3 horas para ver como é que ela vai se sair. Vamos considerar que essa pessoa ela tem mais tempo, tá? Tem mais tempo, ela consegue ter mais tempo para utilizar. E mais 3 horas. E a pessoa começou a estudar 3 horas e agora ela também está indo bem, não está tendo nenhum problema. Ou seja, você começou a estudar 2 horas e você está indo super tranquilo, tá um estudo, de qualidade, tá tranquilo, entendeu? Você aumentou para 3 horas, tá tudo certo. Então, é possível mexer nessa quantidade de uma maneira em que a pessoa não venha a sofrer. Também não dá para a pessoa estar estudando ali 2 horas e eu coloco: "Não, agora vamos ter que mudar, você vai ter que estudar 8 horas por dia". Poxa, não vai dar, né? Não vai dar.
essa mudada de forma brusca, né, de forma repentina, isso o corpo vai responder isso aqui. Agora, quando a pessoa tem tempo e você consegue ir trabalhando isso aqui, que dá para trabalhar, é possível, é totalmente saudável, tá. Vamos aqui, o item 3 aqui. Mais um problema, né. Falta de constância, eu até já mencionei. Ao longo do tempo, a pessoa começa a estudar e daqui a pouco ela abandona, ela relaxa, estuda um dia, no outro não estuda, não estuda direito. Daqui a pouco ficou sem estudar uma semana, e aí já começa o problema, né. Então, gente, o o ponto aqui que você tem que pegar aqui é o quê? Tempo mais constância. É diferente de intensidade, entendeu? Então é o seguinte, você vai ter que estudar de forma constante. É todo dia? Sim, é todo dia. Segunda a sexta, tá. E o tempo, e você somando o tempo com essa constância de você estudar todo dia, isso aqui, esses 2 ingredientes, eles vão vencer a intensidade, tá. Porque não, assim, não adianta a pessoa querer estudar de forma intensiva. "Ah não, agora eu vou pôr para arrebentar, tem que estudar ali 8 horas, 10 horas por dia". Daqui a pouco essa pessoa surta, a pessoa trava, entendeu? Não quer nem mais saber de livro, nem de computador, nem de estudar. Por quê? Entrou em pânico, né. Então, é melhor, é mais saudável manter a consistência. Eu falei constância, eu acho que foi, né. É. Manter a consistência, estudar todo dia, 2 horinhas por dia, 1 hora e meia por dia, de forma saudável, tranquila, sem culpa, entendeu? Você vai saber que ao longo do tempo, que com o passar do tempo, isso aqui é mais importante do que a intensidade. Porque assim, quando você coloca intensidade em alguma coisa, por exemplo, não sei se você já assistiu um jogador de futebol não, os atletas, né, que corre, cara, eles têm que correr, eles têm que dar algumas voltas ali, né, e eles correm muito, para que eles possam vencer. Então eles precisam de intensidade aqui, ó. Tem vários competidores ali, né, então eles precisam de intensidade, correr, só que eles treinaram para isso, né. Só que aqui é físico, intensidade física. Só que aquela prova vai acabar daqui a pouco. Aquela prova lá naqueles maratona, né. Aquela prova daqui a pouco termina, mas eles se prepararam para aquele teste físico. Gente, no estudo a gente não pode aplicar isso aqui, na preparação para concurso, entendeu. Prova objetiva, prova discursiva, isso aqui não dá para aplicar. Porque o estudo você tem que repetir todo dia, todo dia, todo dia, tá. Eu coloquei a solução aqui em vermelho, né, mas aqui é verde, na verdade. A solução aqui é verde, tá. Qual que é a solução aqui, gente? Trouxe mais um problema aqui, né. Qual que é a solução? A solução é construir um plano de estudo, mesmo que seja simples, mas que você consiga repetir todos os dias, mesmo nos dias em que você estiver cansado, porque tem dia que você vai estar cansado. Tem dia que você fala: "Nossa,
de novo estudar, sabe? Mas quando você constrói um plano de estudo bem feito, com equilíbrio, qualidade, até mesmo nesses dias que você está cansado, você vai conseguir estudar. Você vai conseguir estudar. Mas isso você só consegue fazer, primeiramente, se você souber fazer um plano de estudo. Se você não sabe, se você nunca fez, você vai ter que aprender a fazer, ou contratar um professor, um mentor para fazer para você, tá, amigo? Meu amigo e minha amiga, não tenha vergonha disso, entendeu? É muito melhor você investir. E que eu falo investir, gente, eu falo investir. Quando eu falo investir, eu tô falando de 2 coisas, tá? E você sabe que você vai ter que fazer durante o longo da sua preparação para você colher os resultados que você quer. Você não quer mudar de vida, ganhar uma boa grana, tem que investir, tá, amigo? Tem que aprender, tá? Então você vai investir, você vai ter que aprender. Quando a gente vai aprender as coisas, a gente investe tempo. A gente não investe dinheiro, a gente investe tempo. Por exemplo, aqui, nessa aula aqui que eu estou passando aqui para você aqui, você não tá pagando nada para estar assistindo essa aula aqui. Tá? Você não tá pagando nada, gratuita, gratuita. Mas eu levei muito tempo para aprender essas coisas. Passei por muitas reprovações, gastei muito dinheiro viajando para vários estados, para várias cidades, tentando ser aprovado no concurso. E muitos deles eu não fui aprovado. E não tenho vergonha de dizer isso, porque se você falar com muitos candidatos que passaram, é a mesma coisa que eu vou te dizer. Então, voltando, então você aprende sem gastar dinheiro. Você aprende dedicando tempo. Mas tem uma outra maneira que você aprende, que é você pagando, tá bom? Metendo a mão no bolso, para você aprender mais rápido, para alguém resolver um problema para você. Das duas maneiras, resolve o problema, tá? Quando você vai ter que aprender, aqui leva mais tempo. Você vai aprender com seus próprios erros, então você vai aprender, leva um pouquinho mais de tempo. Quando você paga para alguém fazer, para você resolver um problema, a resolução é rápida. Você não corre o erro de ter que levar tanto tempo para aprender. A solução é rápida. Por exemplo, você está com o dente doendo. Você vai no dentista, não quer nem saber. Você arruma o dinheiro, você pega emprestado, você passa o cartão de crédito, você faz o que tiver que ser. Doutor, esse dente está doendo, vê o que dá para fazer. Tem como restaurar? Eu tenho que arrancar. O que tem que fazer? Não aguento mais essa dor, é insuportável. A falta de dinheiro, minha amiga, isso também dói, viu? Imagina só o seu filho não tendo o que comer, você não poder dar uma vida boa para sua esposa, entendeu? Tá sempre na pindaíba, quebrado. O serviço público pode te ajudar. Só que aí você tem que pagar o preço, tá? Como eu mencionei aqui, o preço não é você entrar nessa paranoia aqui de estudar demais, não, tá? Deixa eu só voltar aqui. Vou continuar aqui com essa cor verde. O preço não é você entrar nessa paranoia aqui de estudar demais, não, tá? Se você entrar aqui, a consequência que vai ser essa aqui, ó, você vai ficar sobrecarregado, vai adoecer, vai ficar cansado, vai se sabotar, tá bom? O preço é o que é aprender a fazer do jeito certo ou contratar alguém para fazer para você, contratar um professor, um mentor, tá bom? Você pode me contratar, você pode contratar uma outra pessoa que você confia, mas você pode me contratar também. Falando nisso,
o link do site vai estar aqui na descrição, tá? E aí você pode contratar diretamente pelo site um planejamento de estudo. Mas se você quiser conversar antes também, você pode mandar mensagem pelo WhatsApp. Se tiver alguma dúvida aí, não tem problema, tá? Pode enviar o e-mail também. Fique bastante à vontade, tá? Vamos aqui para o item número 4. Então, como eu estava mencionando aqui, né? Aqui da solução aqui do item 3, eu trouxe um exemplo aqui, ó. Por exemplo, você pode estabelecer ali, por exemplo, no seu plano de estudo, só que isso aqui varia de caso para cada caso, tá? E tem gente aqui, tem gente que ela consegue estudar, por exemplo, 3 horas por dia. Tem gente que mal tem 1 hora por dia. Então, essa palavra que é obrigatória aqui, não leve muito ao pé da letra não, tá? Mas, por exemplo, se no seu plano de estudo, você tem que estudar lá 1 hora por dia, ou 2 horas, você vai estudar essas 2, entendeu? Se for possível você estudar um pouquinho mais, só que isso também tem que estar no seu plano de estudo, então você estuda um pouquinho mais, tá? Por exemplo aqui, lembra que eu mencionei aqui também, na sexta-feira, né, nesse exemplo aqui, que a pessoa estudou de segunda até a quinta e não estudou na sexta, isso você também pode deixar um dia sem estudar, né, mas desde que você consiga, por exemplo, cobrir esse período que você ficou sem estudar. Por exemplo, vamos supor aqui mesmo as 2 horas, que você estuda aí 2 horas por dia, de segunda a sexta. Só que, além desse tempo que você utiliza para estudar essas 2 horas por dia, você tem mais tempo, dá para estudar um pouquinho mais. Se você não estudar na sexta, aí você tem que compensar isso, né, fazendo ali mais 2 horinhas extra, se for possível, né, se o seu planejamento permitir, tá bom? Então isso aí vai evitar que você deixe algum dia zerado na semana. Quando você deixa algum dia zerado na semana, que você não estudou, aquela disciplina ali, ela vai ficar pendente, né? Ela vai ficar para trás ali. Então ela não pode ficar sem estudar, tá bom? Lembra que eu mencionei lá sobre o estudo, onde você tem que ter consistência, né? Consistência, onde você tem que ter regularidade, né? Tá. Eu mencionei também aqui, né? Constância, estudar todo dia, tá? Sem sofrimento, tá, gente? Sem sofrimento, tá? Sem abalo emocional, sem psicólogo, sem nada disso, sem psiquiatra, tá? Vamos para o ponto número 4, depois a gente vai chegar no número 5, tá? E a gente vai encerrar nossa aula. Tenho certeza que você vai ficar até o final, porque você é uma pessoa inteligente que está buscando conhecimento. Qual outro problema aqui? Não esquecendo que a gente está falando aqui dos 5 problemas, né? Que a maioria dos candidatos enfrentam. Negligência da saúde mental. Se você ignora isso aqui, a consequência vai ser o qual? A pessoa vai estar ansiosa, ansioso, frustrado, frustrada e até mesmo desistir do concurso. A pessoa começou um projeto que ia mudar a vida dela, cujo objetivo é a mudança de vida, e agora a pessoa está ansiosa, frustrada, preocupada, está desistindo. Olha só que loucura, né? Então, a sua saúde mental você não pode negligenciar. Quando eu estou falando de saúde mental, eu não estou dizendo que você tem que correr, buscar um psiquiatra, um psicólogo. Não é nada disso. É porque é o seguinte, vamos voltar aqui no item aqui.
Vamos voltar aqui no item 2. Porque se você no item 2 não, vamos voltar aqui no item 1. Aqui. Porque se você não tiver um plano de estudo sustentável, for querer adotar aí um plano heróico, vai ter problema. Vai dar pane na mente, tá? A sua saúde mental aí, ela vai. Você vai ter problema. Então, se você não tiver um plano sustentável, né? Se você não estudar com consistência, tá? Se você não estudar com estratégia, tá? Vai ter problema. Vai ter problema. Entendeu? Eu falei aqui no item 2 que a aprovação, gente, ela não vem do sofrimento, tá? Não vem do sofrimento. Ah, tô sofrendo. Não, tá errado. Se tivesse sofrendo aí, tá errado, entendeu? Você não pode estar sofrendo. O estudo para concurso tem que ser uma coisa bacana, porque vai mudar a sua vida, entendeu? Se você está sofrendo, tá errado, tem alguma coisa errada, entendeu? E não pode ser negócio de tudo ou nada, entendeu? Concurso, gente, nós, por exemplo, nós temos aí 5.000 e quantas prefeituras? 5.569 ou 5.570. Toda prefeitura, gente, é concurso praticamente todo mês, ou quase toda semana, ou quase todo dia. 5.000. Então, assim, é muita vaga, é muito espaço, é muita oportunidade. Gente, sem contar a quantidade de órgãos, de tribunais, de TRF, de Tribunal de Contas, de câmaras municipais que existem. É um absurdo de oportunidade. Então, esse negócio de estudar é tudo ou nada, como eu falei, essa mentalidade extremista, gente, isso aí é um ramo aí que tem muita gente ganhando dinheiro com o sofrimento dessas pessoas que estão estudando para concurso. Eu, psicólogo, psiquiatra aí, farmácia, tá todo mundo ganhando uma grana com isso aí. Porque a pessoa passa mal, vai ter que ir para onde? Para farmácia, comprar antidepressivo, né? Vai ter que procurar um psicólogo. Você não vai para o SUS, né? Você vai ter que ir particular. Você vai para o SUS, é capaz de você morrer, né? Porque você está com um problema psicológico. Você vai procurar quem? Um psicólogo do SUS? Aí vai agendar para quando? Daqui a 2 anos? Então, gente, cuidado, 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 viu? Cuidado, cuidado. Então, veja. Se você não tiver um plano de estudo sustentável, muito, muito, muito provavelmente você vai ter problema na sua saúde mental, tá? Por aqui. Já falei que a aprovação não vem do sofrimento, a aprovação ela é resultado de você estudar de forma planejada, com inteligência, com um planejamento saudável, e aí você passa, tá? Se você ignorar isso aí, você vai ter problema. Então você não pode ignorar isso aqui, tá? Eu pontuei aqui. Nesse caso aqui do item 3, qual que é a solução que você tem que adotar? Ó, você precisa tratar sua mente como ferramenta que vai te ajudar a conquistar a sua aprovação. Presta atenção. A sua mente, ela é uma ferramenta, tá? É um instrumento que você tem, você vai se apoderar dela para você conquistar a sua aprovação, passar no concurso, mudar a sua vida, ganhar aquela grana no final do mês, comprar o carro, trocar o carro, mudar os filhos de escola, colocar os filhos numa escola bacana, numa escola segura, ir no supermercado, encher o carro e não ficar olhando ali o preço do produto, porque agora você ganha bem ser um servidor público, federal, estadual,
ou municipal, dependendo aí do cargo, se escolher no município você ganha muito bem, se no município você gasta pouco, entendeu? Dependendo da cidade, aí você não precisa, né, de muita coisa. Cidade grande é diferente, né, tem um trânsito mais em trânsito, tem uma série de coisas, mas quem mora em município, gente, tem cargos aí que pagam excelente, 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 tá? Então veja, se você estiver estudando sem planejamento, a saúde mental vai bugar. E se você tiver com um problema na sua saúde mental, se você negligenciar isso aí, eu já falei aqui que você vai ficar ansioso ou ansiosa. Você vai ficar frustrado e pode até desistir. Que aqui seria para mim a pior coisa, a desistência. Pior, isso aqui é a pior de todas. Mas também estudar ansioso não vai resolver o problema. Você vai só prolongar ele por um longo período até você voltar e resolver. Frustrado e está estudando, ansioso, mas está estudando, tudo bem, até que dá para levar. Agora, se você desistir, aí pronto, aí nem como. Mas também, se você continuar ansioso, ansiosa, você pode chegar em um período, em uma situação, que você não vai suportar, e você vai desistir, você vai falar, não, vou largar isso aqui não é para mim. Eu vou voltar para o meu emprego antigo, aí eu vou parar. Então, você tem que ficar atento a isso aí, tá? E você tem que utilizar, como eu falei, né? Você precisa utilizar a sua mente como ferramenta, como um instrumento que faz parte da sua estratégia para você conquistar a sua aprovação, tá bom? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Aqui. Então, o que que você deve incluir no plano de estudo? Algumas coisas aqui que eu notei, tá? Aqui não é tudo não, tá bom? O que você pode incluir, que você deve incluir no seu plano de estudo? Atividade física regular, sabe? Regular, sem mudanças bruscas. Não é porque a pessoa começou a estudar para o concurso agora que ela vai ter que ir na academia todo dia. Ou a pessoa estava indo para academia todo dia, né? Agora vai estudar para o concurso, agora só vai na academia 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana. Isso depende, tá, gente? Entendeu? A atividade física depende muito. Se você vai fazer uma prova que vai acontecer daqui a 90 dias, a 120 dias, por exemplo, ou seja, o edital já está publicado aí, está correndo o concurso. Bom, você pode dar uma diminuída aqui. Você está vindo para a academia todo dia, segunda a sexta. Tudo bem, você pode dar uma diminuída. Então, não mudanças bruscas também. Você pode colocar 3 vezes por semana. Depois de passar os 90 dias, você retorna. E começa a fazer 5 dias de novo. Depois que passar esse período aqui, se retorna. Gente, não, você não vai ter um problema com isso aqui, tá? Agora, imagina se você está acostumado a fazer atividade física. Aí você corta tudo de uma vez. Não, né? Não precisa disso. Eu já falei que nós somos seres adaptáveis. Nós conseguimos nos ajustar. Só que a gente não pode também fazer de forma brusca, né? De forma imediata. Não, eu estava fazendo atividade física 5 dias por semana. Não, pera aqui, vamos cortar isso aqui. Eu preciso de ter um tempinho para me estudar aqui, eu preciso ganhar mais tempo para mim me dedicar a uma disciplina aqui. Então você vai estudar na segunda, na quarta e na sexta. Gente, isso é totalmente possível. Só que
Como eu falei, tudo dentro de uma lógica de um planejamento, tá? Não é assim também, tirou da cabeça e vai lá. Tem que programar as coisas, tem que planejar as coisas também, tá bom? Tem que parar de fazer as coisas no improviso, no eu acho que vai ser assim, no eu acho que vai dar certo. Não pode, não pode, não pode. Se você quer levar a sério, tem que ser assim. Depois que você passou no concurso e você ingressar lá no serviço público, você não vai fazer as coisas bagunçadas não, viu? Não é assim que funciona. O que você deve incluir no seu plano de estudo? Momentos de lazer sem culpa. Já falei, né? Incluído no planejamento. Sabe o lazer sem culpa? O lazer sem culpa, gente, é aquele momento reservado para lazer que está lá no seu planejamento de estudo. Ou seja, durante a montagem do planejamento, ou você decidiu, ou quem estava construindo o seu plano de estudo, o seu planejamento. Vamos só separar aqui, não vai dar confusão aqui. Ó. O plano, o plano e planejamento. O planejamento é a parte ali onde vai ser discutido, onde vai ser estabelecido todas as estratégias para você estudar. O plano é o resultado disso aqui. Tá bom? Só para não deixar você confuso aí. Então é isso aqui no dia a dia que você vai seguir. E aqui dentro desse plano aqui, você tem aqui a grade de estudo, tem tudo aqui dentro. Tá? Então, assim, o planejamento aqui é a montagem, a confecção, é a elaboração de toda a estratégia, de como é que vai ser feito, e aqui é o resultado. Tá bom? Então, veja. Então, aqui, só... Escreve errado aqui. Que é no plano. Plano de estudo. Então, assim, os momentos de lazer, lazer sem culpa, é aquele lazer que está lá dentro do seu plano de estudo. Entendeu? Assim, na montagem do planejamento de estudo, não sei se você está conseguindo entender, tá? Espero que sim. Na montagem do planejamento de estudo, foi decidido, de acordo com toda a situação, com toda a realidade sua, seus objetivos, que no sábado você não vai estudar. Você vai se dedicar à família, você vai fazer outras atividades, mas você não vai estudar. No domingo também não. Pode ser que no domingo também não. Dependendo do concurso, dependendo do objetivo, não vai ter necessidade de estudar no sábado nem no domingo. Então vai ser reservado esses 2 dias para lazer. Só que é um lazer que quando chega o sábado ou domingo, né, não é tipo aquilo, nossa, ainda bem que chegou o sábado ou domingo. Não, não é assim, sabe? Você vai tirar um lazer sem culpa, porque já está reservado para lazer. Você não vai utilizar esse momento para lazer como um desabafo, você vai descarregar toda a sua tensão que você teve durante os outros dias da semana. Não é isso. Agora, se você não tiver um planejamento, se você não tiver aí tudo já que eu tenho te falado desde o início aqui, você vai tentar encontrar um momento de lazer para você desabafar, para você aí jogar fora toda a sua tensão, tá bom? Então veja aqui, pessoal, ó. Aqui, né, rotina equilibrada. Veja, quando você tem um planejamento de estudo, você faz o planejamento aqui, tá? Aí você tem um plano, certo? Aqui dentro do plano aqui você tem o quê? Grade de estudo. Então, com a grade de estudo, você tem uma rotina equilibrada. Você tem uma rotina equilibrada, você sabe, tá lá na grade de estudo. Tá lá na grade de estudo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Gente, mas isso aqui ficou meio esquisito, esse risco aqui. Então, aqui tá aqui, ó. Segunda, terça,
quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Cada um desses dias aqui, você sabe o que que você vai estudar. Você sabe qual disciplina você vai estudar. Você sabe qual assunto você vai estudar. Então tá tudo equilibrado, tá tudo tranquilo. Veja, entendeu? Você sabe que aqui você vai estudar aqui 1 hora por dia, depois 1 hora, depois 1 hora, depois 1 hora, depois 1 hora, mais 1 hora. Ou você vai estudar 2 horas, 2 horas e 2 horas. Não tem desespero. Você não está tentando apagar fogo aqui. Tá tudo certo. Por quê? Você planejou. Agora você está seguindo um método. Você está seguindo uma metodologia onde você vai poder tirar seu lazer sem culpa, sem pressão, entendeu? Você não vai ter que fazer nenhum tipo de mudança repentina, brusca. Ah, não, para que isso? Você já planejou antes, né? Então não tem isso. Então você tem uma rotina semanal ali equilibrada. Você vai estudar, você está com foco no trabalho. Se você vai estudar, está com foco totalmente no estudo, porque você já fez o seu planejamento antes, e no planejamento, nós temos mais resultado aqui, que é o plano, e no plano de estudo já foi decidido aqui, acordado, que você vai estudar isso aqui. Então, gente, é muito tranquilo, tá? Pontuando aqui, ó, gente, ó, saúde mental não é um luxo. Muita gente trata a saúde como um luxo, não é luxo, tá? É um recurso estratégico a ser utilizado de longo prazo. Porque, veja, eu vou mencionar daqui a pouquinho mais na frente, tá? Preparação para concurso é um projeto médio a longo prazo. Depende do concurso, tá? Não é uma coisa para amanhã. Se você que está me ouvindo e me assistindo, tá sem dinheiro, tá precisando ganhar mais dinheiro ou tá desempregado, a solução para você agora, imediata, não é estudar para um concurso, é arrumar um emprego. Você arruma um emprego, tá? O concurso, gente, você pode começar a estudar agora, mas o resultado dele é de médio a longo prazo, tá? Não é amanhã, não é o mês que vem, não, tá? Então você arruma um emprego e aí estuda para o concurso também. Arruma um emprego e estuda para o concurso. Porque o resultado do concurso, gente, é longo prazo. Vou te dar um exemplo que real, que aconteceu comigo. Estudei para um concurso em 1 ano, passei. Sabe quanto tempo que levou para me convocar? Estou dando um exemplo real para você. Quase 2 anos. 1 ano, mais de 1 ano e meio. Fiz o concurso em 1 ano, passou o outro ano, fui ser convocado no outro. Quase 1 ano e meio. Então, veja, imagina só, né? Se eu tivesse que ficar esperando, né? Não funciona assim, tá? E você que tá aí sem dinheiro, tá frustrado, tá? Não gosta do trabalho que você tem, você pode tentar mudar de emprego, mas a mudança de emprego, só a mudança não vai resolver. Você tem que se preparar para um concurso que paga bem, que tem muito concurso e que paga super bem, tá? Você vai ganhar uma grana. Você vai ter que pagar o precinho lá, que é estudar de forma correta, tá? E aí você ganha um dinheiro, meu amigo, você guarda uma parte do dinheiro, você investe esse dinheiro, aplica o dinheiro, investe não, né? Aplica o dinheiro lá no tesouro, no CDB, vai juntando. Cara, daqui a pouco, se você quiser, você pode até largar o serviço público e viver a sua vida, curtir os seus sonhos, os seus planos. Você pode fazer isso, tá bom? Só que tem que tomar decisões, tá? Tem que tomar decisões aí.
Vamos aqui passar aqui para o item 5. Opa, o item 5, vamos chegar no final aqui, tá? Nossa aulinha de hoje. Falta de visão de longo prazo. Esse aqui, eu já gravei uma outra aula esses dias, tá aqui no canal, depois você assiste lá, onde eu falo que um dos erros que muitos candidatos cometem, que é que muitos candidatos cometem, que é sobre ele não ter essa clareza, né? Ele confunde, né, as expectativas com a realidade. Então, isso aqui é um ponto importante, tá? Essa falta de visão de longo prazo por parte de muitos candidatos é um problema. Porque eles querem começar a estudar hoje, aí começa a estudar de qualquer jeito, mas ele só quer passar, eles só estão pensando no dinheiro. Mas não é bem assim, gente. Dinheiro é a consequência, tá? E para você ganhar o dinheiro do cargo que você está estudando, primeiro, você tem que vencer uma série de etapas. Primeiramente, você tem que ter um bom planejamento de estudo para você vencer a concorrência, né? E aí, meu amigo, depois de vencer, vamos dizer que você fez um ótimo planejamento, tem que estudar, né? Vamos dizer que você estudou, passou, agora tem que esperar ser convocado. Também não é assim, né? Você não passou e agora vai ser convocado? Não, né? Tem que ter tempo, tem que esperar, né? Não é que você passou, nem que seja no primeiro lugar, vai demorar a ser chamado, porque isso fica a critério da administração. Então, veja, tem que esperar ser convocado, depois tem que tomar posse, depois tem que trabalhar 30 dias para ganhar sua primeira remuneração, entendeu? Então, você tem que ter essa visão. Tem que ter, saber que tem várias etapas que você tem que ir vencendo. E tem que vencer todas elas, tá? Tem que vencer todas elas. Se falhar em uma delas, você perde. Então, assim, os candidatos, muitos, têm essa falta de visão de longo prazo. Muitos querem resultados rápidos. Essa palavra aqui não combina com preparação para concurso, tá? A palavra rápido não combina. E desistem quando não vem. Sabe, a pessoa ela tá ali estudando, e aí ela não planejou, não estudou de forma correta, não teve um plano de estudo, fez a prova, não foi aprovada, e aí desiste. Quando, na verdade, não deveria desistir, deveria verificar o que deu errado. Ou o que ela teria que fazer e não fez. Mas muitos não têm esse olhar, não têm essa habilidade, não têm esse tato, não têm esse senso, o bom senso, né, de analisar, falar, poxa, mas por que eu não passei, né? Tá bom? Qual que é a solução, gente? É entender que a aprovação em concurso é um projeto de médio a longo prazo. Quando eu falo de médio a longo prazo, gente, é um projeto aí vou jogar por baixo. Um ano. Tô jogando assim bem por baixo mesmo. Um ano. Médio, vou colocar até 2 anos, gente. 2 anos, assim, seria bastante razoável. Longo prazo, eu já vou colocar ali de 2 anos e meio. Vou colocar 5 anos. Tô sendo bem generoso com os prazos aqui, tá? Porque você tem que entender isso, você tem que ter essa clareza para você não se frustrar. Porque você precisa montar um planejamento de estudo. Ou seja, você tem um plano saudável, senão você vai surtar. Você vai desistir, você vai com essa ideia de ter resultados rápidos e você esqueceu essa realidade. Gente, porque é o seguinte, não sei se você está me ouvindo, já está acostumado a fazer concurso, a prova de concurso ou não, está começando agora. Mas aqui eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o órgão
ele publica o edital. Publicou aqui numa data, 1º de janeiro. Tô inventando, tá? Tem a inscrição, blá, blá, blá. Tem a prova, tem o recurso. Agora tem a homologação. A homologação é o resultado final do concurso, com a classificação de todos os candidatos, né? Os candidatos que foram eliminados. Desculpa aí. É que é a homologação. Isso aqui foi a abertura do edital, a publicação. Gente, na média, colocando por baixo, daqui até a homologação, geralmente, tá em 1 ano e meio. Por baixo você vai ver aí, de 8 meses a 1 ano e meio. Da publicação do edital até a homologação. Então, quando você entende isso, você fala, opa, espera aqui. Então eu vou ter que arrumar um emprego, porque se eu passar nesse concurso aqui, vai demorar muito tempo para me chamar. Só que a questão não é a demora. A questão é que você tem que ter essa clareza, saber que vai levar esse tempo, que você tem que se preparar. Porque quando chegar aqui nos 9 meses, no 1 ano e meio, você já fez esse concurso, agora está só esperando ser convocado. Essa é a visão, entendeu? Essa é a visão. Gente, tem concurso aqui, gente, na área de tribunais, na área jurídica, juiz, promotor, defensor. Isso aqui muda totalmente, esses prazos aqui. É outra coisa, entendeu? Concurso com várias fases de recurso, de julgamento. Gente, isso aqui demora. Deve ser 2 anos, gente, 2 anos. Assim, é um negócio demorado, cara. Demorado. Mas você tem que entender. Você tem que entender isso aqui. Você tem que entender, tá? Porque você tendo essa clareza, você estuda com o pé no chão. Você estuda de forma correta. Você não fica ansioso, esperando o resultado do concurso a qualquer hora. Não, gente, tem prazo. E após a homologação aqui do concurso, né, publicado no Diário Oficial do município, do estado ou da União, agora tem que esperar se convocar, né? Tem que esperar a administração convocar os candidatos aprovados. E você tem que estar aprovado, lógico, né? Porque se você não tiver aprovado, não adianta ficar esperando alguma coisa aqui. E aqui a administração vai publicar um edital convocando os aprovados, mas não são todos. A administração não chama todos de uma vez, vai chamar primeiro aqueles candidatos que ficaram nas primeiras colocações. E vai depender também dos candidatos, né? Se é um concurso, por exemplo, de prefeitura. O concurso de prefeitura é bem amplo, traz vários candidatos, né, para vários cargos. Se é um concurso específico, por exemplo, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, não vai chamar todos os candidatos para a prova, vai chamar ali conforme a necessidade. Se você foi um dos primeiros, opa, você vai junto, né? Mas se você ficou um pouquinho mais longe, número 30, opa, talvez você não vá agora dessa vez, talvez vá na próxima convocação. Suponha lá que o edital trouxe lá, por exemplo, 50 vagas, né? Trouxe 50 vagas, você ficou na colocação de número 30. Mas a Polícia Federal só chamou 10 candidatos nessa primeira convocação. Na segunda chamou mais 10. Ou chamou mais 20. Opa, se chamou os 20, você entra, né? Então, veja, você tem que ter esse olhar. Você tem que entender que a aprovação, a preparação para o concurso público é um projeto de médio e longo prazo. Entenda isso aqui para você não se frustrar, para não ter dor de cabeça. Bom? O seu pensamento tem que ser em anos. Esquece meses, semanas. Aqui, até coloquei aqui, não semanas. Gente, quando você vai procurar um emprego, gente, isso é muito fácil, muito simples e muito rápido.
Você põe uma camisa bacana, você põe uma calça, um tênis, ou a mulher, que a mulherada aí, né, põe a roupa dela é melhor que ela tem, pra passar uma boa imagem, uma boa impressão. Não que a roupa ela mude quem a pessoa é, mas se a pessoa é competente, se a pessoa é inteligente, se você coloca uma roupa, você vai transmitir melhor aquilo que você é. Entendeu? Não que a roupa mude, mas diz que a primeira impressão que fica, então tem que fazer, deixar uma boa impressão, né? Não mais só uma boa impressão, mas se você deixa uma boa impressão, você pode ter a oportunidade de ser convocado na empresa, né? Para trabalhar, e lá você mostra o seu talento. Só que você tem que estar lá para mostrar o talento, né? Então, veja, para arrumar um emprego, gente, é rapidinho. Você põe uma camisa, você faz um currículo e vai nas empresas. Você faz isso em um dia. Você vai nada dependendo, você arruma um emprego num dia. Você vai no Sistema Nacional de Emprego, sim, né? Acho que é isso, Sistema Nacional de Emprego. E você lá, tem várias empresas com vagas abertas. Então você só tem que encaixar naquela vaga. Agora, para o concurso, você sabe que não é assim. Para o concurso, você tem que fazer o quê? A administração, o Estado, o governo tem que publicar um edital. Você vai ter que fazer a sua inscrição, tá? Você vai estudar, tem que ser aprovado, tem que esperar a convocação, tem que tomar posse, tem que entrar em exercício. Opa, depois de 30 dias, a grana está na conta. É um processo, tá? É um processo. Não dá você pensar em resultado rápido. O que você, isso e mais aqui você não pode confundir. Resultado rápido com você ficar aí prostrado. O que você tem que tomar agora é uma decisão de que você vai melhorar de vida, de que você vai mudar de vida e você vai passar no concurso. Essa é a decisão que você tem que tomar, tá? Se você não passou no concurso, se você está estudando para o primeiro, se você já está aprovado e quer ir para um outro, também que é uma outra pegada, você basicamente tem que começar de novo, porque você vai estudar para um concurso novo. Não é que você estudou para um concurso há 5 anos e passou, 10 anos, e vai começar agora e vai achar que vai ser do mesmo jeito. Não vai. Você sabe disso. Então, quando você entende isso aqui, você coloca o pé no chão. E aí você vai ter que entender que você tem que começar hoje, para daqui a um ano você ser convocado. Então, o pensamento é em anos, tá? Daqui a 1 ano e meio, você está com a vida melhor. Mas por quê? Porque você tomou uma decisão hoje. Porque se você for pensar que, nossa, mas vai demorar 1 ano, 2 anos para me convocar, você não estuda. Você fica onde você está. Mas o pensamento está errado, não é esse. O pensamento é o quê? Fala assim, tá. Vai levar 1 ano para me convocar, ou 1 ano e meio. Poxa, mas se eu não estudar agora, daqui a 1 ano e meio, cara, eu estou na mesma situação. Então, vou estudar hoje. Eu vou me preparar hoje. Eu vou fazer um planejamento de estudo. E vou estudar de forma correta. Para daqui a 1 ano e meio, daqui a 1 ano, daqui 2, minha vida está totalmente mudada. É isso que você tem que pensar, meu amigo, minha amiga. Tá bom? Não é no tempo que vai demorar. É que você tem que começar hoje. Começar do jeito certo. Se começar do jeito errado também, você não vai ter resultado aí tão satisfatório, né? Veja, você tem que pensar que, deixa eu só apagar aqui, ok? Ó, você tem que pensar que precisa aguentar o processo com equilíbrio até vencer. Você precisa aguentar o processo, suportar até lá. Porque eu falei que esse projeto é de médio e longo prazo. Então você tem que ter um plano que te sustente até lá, nesse processo de estudo. Plano com equilíbrio, até você vencer.
Vencer aqui é aprovação, tá? Até a aprovação. Aí chegou aqui, meu amigo, chegou aqui, aí o troféu é seu. Aí beleza, aí você pode dar uma relaxada, entendeu? Mas até lá, meu irmão, minha irmã, você tem que ter um plano. Você tem que entender que você precisa aguentar esse trampo até lá. Só por um período, não é o resto da vida, é um ano. Diga-se de passagem, né, gente? Na verdade, você vai passar, na verdade, você vai passar pouco tempo estudando, porque veja, hoje, hoje tem concursos que, se você não sabe nada, se você vai começar do zero, vai demorar um pouquinho mais, mas você vai conseguir também. Mas as pessoas que já estudam, já têm uma boa noção, tem concurso aí que o edital é publicado hoje, a prova é daqui a 90 dias ou 120 dias, dependendo do conhecimento, da bagagem que a pessoa tem, ela vai passar tranquilamente. Tranquilamente. Vai só ter que fazer um planejamento bem feito, dar uma ajustada ali e pronto. Então, e pode ser que o órgão ali demore um pouquinho para chamar, como eu falei ali, né? Como eu mostrei aqui, né? Da abertura, da homologação, né? Pode ser que demore um pouquinho. Mas o processo de estudar, às vezes, é mais rápido. A pessoa vai estudar ali só 90 dias, 120 dias, ou 6 meses. Tá? Eu me lembro que o primeiro concurso que eu fiz foi para o INSS, foi publicado o edital em dezembro de 2015, a prova era em maio, olha o tanto de tempo. 5 meses. Então você tinha um tempo bastante razoável para estudar, entendeu? Pode acontecer isso. Só que você precisa aguentar o processo. Você tem que ter um plano de estudo, onde você olha para ele e fala, poxa, será que eu consigo aguentar isso aqui? É porque você tem que ser realista com você, tá? Você não tem que tentar aí tapar o sol com a peneira. Você tem que ter um plano, né? Um plano de estudo. Você tem que olhar para ele e falar assim, poxa, mas eu aguento isso aqui por 90 dias, por 120 dias, por 180 dias, por um ano eu aguento isso aqui? Ah, mas não aguento não, cara. Eu vou pirar com isso aqui, eu vou surtar. Então você tem que ter cuidado, tá? Porque assim, você tem que seguir esse processo aí com equilíbrio. Sua vida pessoal e sua vida profissional, os seus estudos, entendeu? Até você vencer. Aí depois que vencer, meu amigo, aí é outra história. Fiz um resuminho aqui. Resumo importante. Ó, o diferencial não é estudar mais. Lembra que eu falei, né? Logo no início. É você aguentar mais tempo. Estudando com qualidade, equilíbrio e, lógico, do jeito certo, né? Você tem que unir tudo isso aqui no seu plano de estudo e não é nada de sete cabeças, tá bom? Muito tranquilo. Não é estudar demais, não é estudar mais. Porque você vai conseguir estudar demais até quando? Hum? Será mesmo que você consegue estudar nesse batidão que você vai? Porque até para estudar mais, você tem que ter um planejamento, cara. Como é que você sabe que você está estudando muito? Mais ou menos, né? Então, sem planejamento não dá nem para mensurar isso aí, se você está estudando demais ou não. É até complicado, né? A pessoa dizer que está estudando demais. Demais em relação ao quê? Comparado ao quê, né? Porque se você não tem um planejamento, você não tem um plano de estudo, não dá para você medir, não dá para mensurar. E não é mais. É o quê? Você aguentar o tempo necessário. Estudar com qualidade, com equilíbrio, do jeito certo.
Não tem nada a ver com relaxamento. Estudar de forma relaxada, entendeu? Não é isso. É montar um plano tão correto, tão preciso, de que se você seguir ele, você vai vencer, você vai conquistar a aprovação. Essa é a ideia. Entendeu? Então não tem o que estudar demais, não tem o que estar inventando, entendeu? Ó, uma observaçãozinha aqui, eu até esqueci de colocar aqui. A pessoa, né, o candidato, estudante, futuro vencedor, que passa, aqui quem passa, né, quem passa na verdade já venceu, né, que passa em concurso, ela provou isso aqui. Ela teve que estudar de forma moderada, né, equilíbrio, porque o que que ela queria? Ela queria passar no concurso. E foi isso que ela conseguiu. Não foi uma consequência de estudar demais, né? Não foi uma consequência de abrir mão do lazer, da saúde, do descanso. Não foi, ela não passou no concurso tentando, né, estudar demais. Não, porque consequência disso aqui é o quê? Sobrecarga, sabotagem, vai adoecer, estresse e tudo de ruim que você puder imaginar. Então veja, a pessoa que passou no concurso, ela estudou de forma moderada, equilibrada. Manteve, tá, gente? Manteve o tempo todo consistência alta nos estudos. Gente, consistência alta é o quê? Seguir o planejamento. Vai estudar 1 hora por dia, é 1 hora todo dia. Vai estudar 2 horas por dia, é 2 horas todo dia. Consistência. Não parou nenhum dia. Isso não é estudar demais. Não é estudar muito, não é tentar estudar muito, é estudar o que é correto. É estudar o que foi definido no planejamento de estudo, entendeu? Essa pessoa manteve uma vida equilibrada, tá? Ó, estudou de forma moderada, de forma correta, estudou o que tinha que estudar, seguiu a grade de estudo, seguiu o planejamento, manteve uma vida equilibrada, vida, lazer, vida pessoal, a vida normal, seguiu a vida normal, ela só teve que encaixar aqui na vida dela, essa nova fase agora, do estudo. Então, essa pessoa que tinha uma vida, certo? Ó, vamos dizer que a pessoa, essa parte aqui de baixo aqui, gente, essa aqui é a pessoa, tá? Isso aqui, vamos dizer que isso aqui é a vida da pessoa. Normal, tá seguindo a vida dela lá. Agora, isso aqui é a fase do estudo, é a preparação para o concurso, para ela passar e mudar de vida. O que ela vai fazer? Ela vai pegar isso aqui, entendeu? E vai encaixar na vida que ela já tem hoje. Entendeu? Vai colocar isso aqui dentro, entendeu? Ela não vai mudar a vida dela, ela vai fazer o quê? Ela vai equilibrar, ela vai ajustar, entendeu? Ah, essa pessoa aqui, por exemplo, assiste novela todo dia. Fala, opa, pera aqui, não, assiste novela todo dia.
Eu tenho esse projeto aqui, passar no concurso. Não vai dar para estudar para o concurso assistindo novela todo dia. Ah, vou dar uma pausa aí, vou assistir essa novela aí. Não, essa novela aí eu vou trocar essa novela aí. Vou trocar essa novela aí pelo fim de semana. Então, a pessoa não assiste mais novela de noite. Gente, tem coisa que dá para cortar tranquilamente. Entendeu? Novela. Não, deixa pra assistir a novela depois de passar no concurso, cara, na tela grande. Né? Concurso ali. Concurso ali vai levar 90 dias para fazer a prova. Por 120 dias. O que que a pessoa geralmente faz? Que vai estudar de forma correta. Ah, quer saber? Depois de 90 dias, 120 dias, a pessoa volta, assiste a novela dela com cargo público. Agora ela pode comprar até uma tela maior e colocar na sala. E assiste a novelinha dela toda noite. Com dinheiro no bolso, com a vida resolvida, com a vida equilibrada e com possibilidade imensa de crescer. Então é isso, entendeu? Ó, pessoa que passa em concurso, ela provou isso, prova isso. Obteve resultados realistas, tá, gente? Realista. Porque quando você tem aqui o plano de estudo está dizendo o que você vai fazer. Está dizendo qual é o resultado que você vai ter. Não dá para ter esse resultado realista estudando demais. Ou tentando estudar demais. Resultado só vem de algo que você consegue medir. Uma pessoa que, como eu já mencionei aqui atrás, que não estuda com consistência, né? Não estuda de forma saudável, inteligente, ou seja, não tem um plano inteligente, não tem qualidade no estudo, não estuda com regularidade. Pô, essa pessoa não vai ter resultado, né? Tá abrindo mão do lazer, saúde, descanso, para poder passar. Então, assim, ela vai gerar um desgaste muito grande. E ela vai abandonar. Porque, pessoal, ninguém consegue ficar muito tempo na pressão. Pressão, na pressão, na pressão. Não consegue, tá? Então, eu não sei nem quanto tempo, quantas horas ficou essa aula aqui por aqui. Gente, 1h43. Gente, paciência, tá? Paciência, paciência. Se eu levei esse tempo para gravar a aula aqui, você tem que também ter a paciência para assistir, aprender. Então, veja aqui. Nós falamos de 5 problemas e eu trouxe 5 soluções para você. Te mostrei várias soluções que eu já trouxe aqui anotado e outras que eu sugeri. Bom, eu vou pedir aqui para você uma coisa, eu vou te sugerir outra coisa. Vou pedir para que você que chegou até aqui, ainda não é inscrito no canal, aproveite e faça sua inscrição, tá bom? Isso eu vou ficar muito contente se você fizer isso, de coração. Você vai ajudar a fazer o canal crescer. Você pode até compartilhar com alguém que você conhece, que eu tenho certeza que você deve conhecer alguém que está estudando ou que pensa em estudar para algum concurso. Se alguma informação das que eu trouxe aqui te ajudou, e eu tenho certeza que ajudou, porque eu fiz isso aqui de coração, eu estudei para trazer esse conteúdo para você, tá bom? Compartilha com alguém, compartilha nos grupos de WhatsApp aí que você conhece, fala assim, olha, eu assisti uma aula muito bacana do Henrique Salomão, o cara tem um canal no YouTube, eu gostei muito da aula dele, estou compartilhando com você aí. Se você gostar aí também, compartilha com a gente, vamos fazer essa corrente aí, tá bom? E aqui eu vou te trazer uma outra dica, eu já mencionei aqui ao longo do vídeo,
que você precisa de um plano de estudo. Você precisa de um plano de estudo, um plano para você. Você pode fazer o seu próprio plano, desde que você saiba. Ou você pode contratar alguém para fazer. Você pode me contratar. Tá? Vou deixar aqui abaixo no vídeo o link, tá? Deixa eu só mudar aqui minha tela. Vou mudar aqui minha tela. Opa, voltando. Então, pessoal, você pode acessar aqui na descrição do vídeo o link que eu vou deixar aqui do site. E lá no site você vai ter lá, você pode adquirir o planejamento. É só você clicar lá em comprar, em adquirir. Você finaliza a compra pela Hotmart. Lá você escolhe o horário em que você quer ser atendido, porque deixa eu explicar um pouquinho como é que funciona o plano de estudo aqui, tá? Plano de estudo, para fazer um plano de estudo, nós temos 2 planos de estudo. São 2 serviços, tá? Um para o cargo de nível médio e um outro para o cargo de nível superior, sabe? O cargo de nível médio é aquele cargo onde vai exigir a escolaridade de nível médio do candidato. E o cargo de nível superior é o cargo onde a escolaridade mínima exigida para o candidato é que ele tenha nível superior. E aqui o nível superior não importa para qualquer área que seja, tá bom? Então, se você vai fazer, você vai parar para um concurso no qual o cargo que você escolheu é um cargo de nível médio, por exemplo, técnico, né? A área administrativa tem muitos cargos de nível médio. Você vai contratar o plano de estudo, perdão, o planejamento de estudo para nível médio. Ele é um preço, é um valor, tá? Você pode parcelar em 12 vezes no cartão sem juros. O planejamento de estudo para o cargo de nível superior é um outro preço, porque também demanda mais estudo, demanda mais profundidade. Por exemplo, imagina só você montar um planejamento para um cargo de juiz. São várias fases, é muita coisa. É um pouquinho diferente, tá? Aí o preço é um pouco diferente, tá? O preço de nível médio é um, de nível superior é outro. Para todos os cargos de nível superior é um preço único. Para todos os cargos até nível médio é um único preço, tá? Então já fiz isso para facilitar. Então, assim, como é que vai funcionar o plano de o planejamento de estudo? Vou dar uma resumida aqui para você, tá? O planejamento de estudo, ele acontece com 2 reuniões. Essas reuniões, se você não reside no município de Primavera do Leste, no estado de Mato Grosso, que é hoje onde eu atuo, tá? No momento que eu gravo essa aula, tá? Porque se você reside no município de Primavera do Leste, no estado de Mato Grosso, essas reuniões elas podem ser presenciais aqui na sede da nossa empresa, no nosso escritório, tá bom? Pode ser presencial, no horário comercial. Mas se você mora em outra cidade, em qualquer lugar do Brasil, ou até mesmo aqui em Primavera do Leste, como eu mencionei, essas 2 reuniões a gente pode fazer por videoconferência. E a primeira reunião é para que serve? Para a gente fazer um alinhamento. Eu vou conversar com você, eu vou te fazer várias perguntas, tá? Eu vou entender muita coisa sobre você, e aí eu vou montar o planejamento para você. Tá? São muitas coisas que eu vou te perguntar, muita coisa que eu vou precisar saber, tá? São perguntas muito estratégicas, porque qual que é o objetivo? O objetivo não é vender um planejamento de estudo para você, não é vender um serviço. O objetivo é montar uma estratégia para você passar. É só isso. Mas aí tem um trabalho a ser feito. E eu levo 7 dias para fazer isso.
porque não é uma coisa fácil, simples. Tem pesquisa, tem muito trabalho a ser feito, tá? E a segunda reunião é uma reunião onde eu vou entregar para você o planejamento. Onde você vai conferir comigo, a gente vai acompanhar, eu vou te explicar tudo que foi feito, o que que você vai fazer, tá bom? Não existe um negócio desse em lugar nenhum, tá bom? Não existe. Com o nível de aprofundamento, com o nível de seriedade que eu adoto, porque a metodologia que eu utilizei, que eu utilizo, foi uma metodologia que eu criei. Então você não vai achar em lugar nenhum, tá bom? Não, nem ninguém vai poder também copiar isso, porque é uma coisa única que eu fiz. Única, única, entendeu? Então você não vai achar em lugar nenhum, certo? E outra coisa, depois disso, eu vou te entregar o plano, né? O plano, que na primeira reunião eu vou conversar com você, vou alinhar com você, e com base em tudo isso que eu vou te perguntar e muitas outras coisas internamente que eu vou trabalhar, eu vou montar o planejamento. E depois eu vou te entregar o plano pronto. E o que que você vai fazer depois? Só executar, só seguir. Porque o trabalho maior é você fazer o planejamento. Não é estudar, não é sentar na frente do computador, assistir a videoaula, resolver as questões, fazer os simulados. Não, essa parte aí é muito tranquila. A parte que pega mesmo é o planejamento. É você encontrar ali, é você saber que você vai estudar e você vai ter êxito. Como é que você chega nisso? Não é simples, né? Não é fácil. É por isso que a maioria das pessoas hoje são reprovadas, tá? Porque não tem vaga para todo mundo. E aí, como é que você sabe que você não vai ser um desses todo mundo? Somente com planejamento, tá bom? Então, mais uma vez aqui, eu vou deixar o link aqui abaixo para você adquirir. Você pode passar em 12 vezes no cartão sem juros. E também, se você tiver alguma dúvida, você vai lá no site, pode enviar no e-mail. Também vai ter o WhatsApp aqui, você pode entrar em contato pelo WhatsApp. Se tiver alguma dúvida aí, entendeu? Pode entrar pelo WhatsApp que a gente responde também, tá bom? Nossa aula ficou com 1 hora e 52 minutos, mas eu fiquei muito contente, muito grato de ter trazido essas informações aqui para você. Eu espero que você ponha em prática essas informações que eu fiz com todo carinho e com toda atenção. Eu procurei ser o mais didático, que explicar da melhor forma para você entender. Se eu falei aqui de um nível que você não entendeu direito, volta na aula de novo, assiste de novo, tá? Se tiver dúvida, coloca aqui no campo dos comentários, eu vou responder, eu mesmo respondo, tá? E se você tiver dúvida aí sobre o planejamento, sobre a contratação do serviço, pode enviar mensagem no WhatsApp também, pode ir lá no site e faz a aquisição do serviço para a gente montar para você, tá? Só novamente aqui sobre o planejamento. Então, eu vou deixar aqui o link direto, tá? Para facilitar. Então você vai clicar aqui e vai abrir o planejamento. Eu vou deixar os dois links para o planejamento de nível superior, que eu não sei, né, se você está estudando para um cargo que exige escolaridade de nível superior e nível médio, né? Eu vou deixar os dois links, tá? E, e aí você vai clicar no link, você vai ser redirecionado para a plataforma da Hotmart. E lá vai aparecer lá. Você pode pagar com 2 cartões, você pode pagar no Pix também, do jeito que você achar melhor. E aí, você vai escolher o dia, lá mesmo, na hora que você for comprar, você vai escolher o dia que você quer fazer a primeira reunião. Você escolhe o dia e a hora. Então, a reunião está lá, por exemplo, você pode escolher de 9 às 10, das 13 às 14, das 15 às 16. A reunião leva ali em torno de 1 hora, às vezes, dependendo ali.
Pode levar um pouquinho menos, um pouquinho mais, você também não tem problema não, tá? Passar um pouquinho também não tem problema. E aí, você agenda por lá. Você agenda por lá, entendeu? Você faz o pagamento por lá, você finaliza tudo por lá. Claro, se você tiver alguma dúvida, você está ali, você está preenchendo, você está comprando ali, se tiver alguma dúvida, você pode mandar mensagem no WhatsApp também que a gente te ajuda, te auxilia, se você tiver alguma dificuldade, tá? Algumas instruções é enviada para você no e-mail, então depois que você está ali fazendo o seu cadastro na Hotmart, se você ainda não tem cadastro, coloca o e-mail correto, porque as informações são enviadas no teu e-mail, tá? Você sabe que hoje a gente usa e-mail para tudo, né? Então, pega o e-mail seu que você utiliza, o e-mail seu que você usa com mais frequência. Falo isso porque tem gente que tem mais de um e-mail, né? Igual eu tenho uns 2 ou 3, mas eu só uso um, entendeu? Então, quando eu vou comprar alguma coisa, quando eu vou assinar alguma coisa, eu coloco o meu e-mail que eu utilizo, né? Meu e-mail pessoal, meu e-mail que eu tenho acesso. Porque às vezes tem gente que tem mais de um e-mail, mas aí ela esquece a senha, daqui a pouco não lembra mais, e aí como é que vai fazer? Tá bom? Então, gente, mais uma vez eu agradeço por você ter ficado até aqui. Não esqueça, não esqueça, tá? De levar seus estudos a sério, de forma planejada, que você vai vencer, tá bom? Um grande abraço e obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. E não esqueça, se você sentir que precisa de um estudo sério, profissional, eu recomendo que você adquira o planejamento, tá bom? Um grande abraço.